Buenas, boa noite, muito obrigado por você deixar eu entrar na sua casa, aqui é Thiago Franklin, jornalista Botafogo, na sua casa, no teu serviço, no teu carro, qualquer lugar onde você estiver vendo esse nosso Noite Alvinegra de hoje. Comenta aí que TF eu estou vendo em casa, estou vendo no serviço, quero saber onde você está neste momento. Aqui em Barra do Piraí, caindo do mundo, chovendo pra caçamba. Final da rodada, falta ainda Fortaleza e Ceará. Neste momento também estamos tendo as meninas do Botafogo, elas estão vencendo por 1-0. 3-1 no agregado, a vantagem muito boa, bacana para as gloriosas nessa busca para irem para a primeira divisão do futebol brasileiro. Amanhã, dentro do Giro de Notícias, vamos trazer tudo sobre esta peleja. Mas agora o assunto é futebol masculino e o final da rodada. Os confrontos que poderiam ajudar ou atrapalhar o Botafogo, digamos que dois resultados não foram bons. Primeiro, a vitória do Vasco em cima da equipe do Santos, que durante boa parte da partida poupou seus titulares, e um massacre que aconteceu do Red Bull em cima do Atlético Paranaense, mas a equipe comandada pelo Paulo Autuori venceu o seu jogo lá no estádio, lá em Bragança Paulista, e isso foi o resultado que talvez tenha sido os dois resultados mais complicados para o Botafogo. O resultado do Atlético Paranaense eu senti mais, digamos que vamos colocar assim, uma interferência na classificação do que o do Vasco. Porque o Vasco é um adversário direto, mas o Botafogo tem que olhar para quem está fora da zona de rebaixamento. O Vasco está igual ao Botafogo dentro da zona de rebaixamento. Nos jogos de agora, acabou agora há pouco o jogo do Flamengo contra o Bahia no Maracanã, um jogo emocionante, que o rubro-negro venceu, gol do Vitinho. O Vitinho ajudou, o Vitinho ajuda a eliminá-los e ajuda o Botafogo. O Vitinho tem sangue botafoguense, eu acho que ele tem. O tempo que ele passou dentro das divisões de base do Botafogo, acho que isso foi importante para o menino manter esse carinho pelo Botafogo e vem ajudando o glorioso. A diferença, ontem nós tivemos, além disso, a partida entre Grêmio e também o jogo Grêmio e Sport, onde o empate aconteceu. No começo da rodada, o Botafogo estava a 8 pontos para sair da zona de rebaixamento. 8 pontos. Terminamos a rodada a 5 pontos de sair desta zona que vem atrapalhando o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Como o Juninho, ex-jogador do Botafogo, disse em uma entrevista aqui no canal, semana passada que eu coloquei a sua participação aqui, temos que ir de jogo a jogo. Não adianta a gente pensar na 38ª rodada se a gente não viver a próxima rodada, que no caso será a 27ª. O Botafogo tem aquela sequência chamada sequência decisiva. Pegou ontem, o Coritiba venceu, vai pegar o Corinthians, Atlético Paranaense, são jogos em que o Botafogo precisa vencer de qualquer maneira. A sequência do Botafogo, para quem não sabe, olha só. O Botafogo vai pegar Corinthians, Atlético Paranaense, Vasco, Santos, Atlético Goianiense e Fluminense. O Santos, nesse jogo, no dia 17 de janeiro, será após a partida da equipe praiana pela semifinal da Libertadores. Então tudo pode acontecer. Se o Santos passar do seu confronto contra o Racing, vai ter Racing ou Boca Juniors, a equipe praiana vai estar preparada para a final da Libertadores. Então é bem provável que o técnico Cuca poupe jogadores. Então por isso que é importante a gente viver um jogo de cada vez. Nesta rodada, o Botafogo poderia estar virtualmente ou moralmente rebaixado. Mas devido à vitória ontem, depois daquele pênalti do Sabino, devido ao resultado hoje no Maracanã, em que o Bahia perdeu e continua com 28 pontos, devido ao empate ontem, do Sport Recife contra o Grêmio, a vantagem continuou da maneira que estava. Aumentou 1 ponto para o Sport, né? Diminuiu 2 pontos, para o Sport e diminuiu 3 pontos para o Bahia. O jogo do Vasco, repito, o Botafogo vai ter um confronto direto, pode diminuir essa diferença. Secar os adversários ainda é importante. Por que, TF? Não temos que secar ninguém. Eu vi isso muito nas redes sociais. O torcedor falando, não temos que secar os adversários. Ainda temos sim, porque não dependemos, somente das nossas forças. Dependemos de derrotas dos adversários devido à diferença ter ficado um pouco ampla. Botafogo saiu da lanterna, está na antepenúltima colocação, isso não importa nada, porque os 4 últimos cairão para a Série B do Campeonato Brasileiro, então não importa se você
é o último ou se você é o 17º. Você vai cair de qualquer maneira. Mas a vitória da maneira que aconteceu, os resultados tendo ajudado, isso pode ser um up a mais. O jogo contra o Corinthians é uma partida complicadíssima. É um jogo em que o Botafogo não terá vida fácil. A equipe comandada pelo Wagner Mancini tem feito partidas interessantes, parou de sofrer gols. O sistema defensivo da equipe paulista está bem ajustado. Eles saíram dessa briga que eles estavam para ficar na briga ali contra o rebaixamento. Hoje já pensam em Sul-Americana e até mesmo um G7, um G8 para uma vaga a mais na Libertadores. É um jogo difícil, é um jogo bem complexo, é uma partida em que o Botafogo precisa de concentração total. Mesmo vencendo, o Alvinegro terminará o ano de 2020 dentro da zona de rebaixamento. O torcedor tem que entender isso. Não adianta se a gente não importa se a gente ganhar ou empatar, vai continuar dentro da zona de rebaixamento. Iríamos para os 26 pontos, ficaríamos ali, vamos supor que o Vasco não vença, o Vasco terá um confronto contra a equipe do Atlético Paranaense e o Bahia, deixa eu me ver aqui quem o Bahia vai pegar. Eu estou gravando esse vídeo aqui, não terá edição, galera, só pra gente ter uma noção. Se eu não me engano, o Bahia pega o Internacional em casa. O Bahia tem uma sequência Internacional e Grêmio e Atlético Goianiense. Tem um jogo em casa contra o Internacional, um jogo fora contra o Bahia e um jogo fora contra o Atlético Goianiense. O Sport Clube do Recife, que é a outra equipe próxima a sair da zona de rebaixamento, que está com 29 pontos ali, que está próximo ao Botafogo, vai enfrentar na próxima rodada, no sábado, a equipe do Goiás fora de casa. O Goiás jogando a sua vida. Então é aquele ponto. Se o Goiás não vencer, se o Sport não vencer o Goiás, o Botafogo entrará contra a equipe do Corinthians sabendo que estará vencendo, ficará 3 pontos de sair da zona de rebaixamento. Então é algo que pode dar uma moral para o Botafogo nessa partida. E a sequência do Sport é uma sequência assim mediana, não é tão difícil. Atlético Goiás fora, vai pegar em casa o Fortaleza, que é uma equipe que está ali brigando também na zona, e depois tem 2 jogos teoricamente mais complexos. Em casa vai pegar a equipe do Palmeiras e fora de casa no Maracanã vai pegar o Fluminense. É outro adversário que eu coloco na briga ali para não cair. Sport, Bahia, Vasco e Botafogo hoje coloco como as equipes que estão ali brigando para ficarem... duas dessas equipes ficarão na primeira divisão. A gente tem ali, por exemplo, o Fortaleza, que está com 31 pontos, ainda coloco como uma tranquilidade. O Red Bull, não tendo vencido o jogo de hoje contra a equipe do Atlético Paranaense dentro de casa, colocou-se numa situação bem complexa. Eu fiz até uma postagem no Twitter. Deixa eu pegar aqui minha postagem no Twitter para a gente conversar sobre isso. A equipe a equipe paulista, perdão, deixa-me ver aqui, olha só, a sequência para vocês terem uma ideia. O Red Bull enfrentará o Palmeiras fora na próxima rodada, depois o São Paulo em casa, Atlético Mineiro fora, em casa, e vai pegar o Ceará fora. Então são 4 jogos em que a pontuação deles pode ser baixíssima. Então essa derrota de hoje pode ter colocado também a equipe do lado de Campinas nesta briga, Bragança Paulista, perdão, na briga para ficar ou não ali brigando para não cair. No geral, a rodada foi boa para o Botafogo, muito em função da vitória. A vitória colocou o Alvinegro mais tranquilo, entrando com motivação, entrando com fibra para permanecer ali na primeira divisão. É difícil, não é nada fácil, não adianta a gente falar que as coisas amenizaram, mas vencemos e era o que a gente precisava. Ter uma semana de trabalho até o jogo contra o Corinthians com uma vitória, e isso aconteceu. Alguns adversários ajudaram, outros não, mas a diferença é que começou a rodada com 8 pontos, terminou em 5. Isso é uma boa notícia. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Amanhã, às 3 da manhã, estarei de volta com mais um giro de notícias. Depois almoço com o TF, noite alvinegra. Um abraço, vamos juntos sempre e que o Botafogo faça uma boa reta final de Campeonato Brasileiro. Eu acredito e espero que você acredite também. Comentem aqui, vocês acreditam na permanência? Fui que fui. Tamo junto sempre e vamos torcer para as meninas do Botafogo. Um abraço, tchau, tchau.